E aí, meu querido, tudo beleza? Eu sou o Fael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Mansão Nerd. E hoje o assunto é um pouco polêmico, pois iremos falar dos 12 piores erros de escalação em filmes de super-heróis. Só, galera, antes de começar o vídeo eu queria pedir desculpa pela minha voz. Eu tô um pouco doente aqui, mas não pode parar, né? Tem que trazer conteúdo aqui pra vocês. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. E galera, preparando esse vídeo, eu assisti cada filme e eu tive que reparar uma coisa, que às vezes são atores incríveis, mas que simplesmente não combinam com o papel. Às vezes pode ser por culpa do próprio ator, às vezes pelo roteiro que tá bem ruim, ou às vezes por causa da direção do filme. Então, às vezes a gente tem que acabar passando um pano pro ator que interpreta. Então, vamos lá. Começando com o 12º da lista, nós temos Taylor Kitsch como Gambit. E olha só, quem aí não se lembra de X-Men Origins Wolverine? Pois é, eu sei que esse filme, querendo ou não, deixou muita ferida aberta na gente. Esse acaba sendo um filme que tem tantos problemas que daria pra fazer um vídeo só sobre ele. Mas um dos maiores crimes foi a forma que desperdiçaram o personagem Gambit. Ele, que é um dos mutantes mais famosos e eu conheci naquela série animada do X-Men Evolution, curtia pra caramba. E lá ele foi colocado, parece que só pra preencher uma vaga ali, porque nem mesmo o sotaque francês dele quase não tinha nesse filme. E assim, o ator, pelo que eu olhei de outros filmes dele, até que é bom, mas a escalação dele foi no mínimo, assim, genérica. Como eu falei, nem mesmo o sotaque dele tava lá, e foi algo que ficou meio uma carne sem sal, sabe? Quando você tá cozinhando e fica algo sem tempero. Ele ficou parecendo um personagem qualquer, não aquele icônico ladrão que é o Gambit. E assim, se ele tivesse ou não no filme, não ia fazer diferença nenhuma. Poderia colocar qualquer outro personagem ali pra fazer o papel dele, que ia dar na mesma. E acabou sendo um personagem completamente esquecível. E felizmente, essa versão dele ficou só nesse filme e acabou sendo enterrada de vez com esse filme, junto com aquele Deadpool da boca costurada lá. Agora, em 11º lugar, temos Ian McKellen como Bruce Wayne. Pois é, essa aqui é polêmica. E eu sei que a série Titãs é uma daquelas séries que ou você ama ou você odeia. Ela acerta em cheio em umas coisas e erra feio em outras. E uma das escolhas mais estranhas foi em escalar o Ian McKellen como Bruce Wayne. E assim, o problema aqui não é a idade, que já era pra ter um Bruce Wayne mais velho, experiente. O problema mesmo foi a vibe dele, sabe? Assim, ele é um ator incrível e ele tem uma presença fantástica. Mas ele passa uma energia de Alfred, bem mais do que passa de Bruce Wayne. Ele tem aquela aura de um mentor, um conselheiro, sabe? Porém, falta aquela intensidade sombria, aquele tormento que a gente espera do Batman. E quando ele apareceu pela primeira vez, teve muita gente que achou que ele era realmente o Alfred. E isso já diz tudo. E assim, com todo respeito ao ator, que como eu já falei, é um baita ator, mas ele acabou sendo um dos Batmans menos memoráveis que a gente já teve. Ele é totalmente esquecível. E agora, chegando no nosso 10º lugar, temos Dolph Lundgren como Justiceiro. E fala aí, eu duvido que você lembra que lá em 1989, o ator Dolph Lundgren interpretou Frank Castle no primeiro filme do Justiceiro. O filme tem a pegada sombria e violenta que o personagem pedia. E, querendo ou não, tem corpo pra todo lado, se é que você me entende. Mas aí você deve estar se perguntando qual o problema? O problema é que esse poderia ser um filme genérico de vingança que não faria a menor diferença. Apesar do ator pintar o cabelo de preto, não tem quase nada que conecta ele com a versão do Justiceiro nos quadrinhos, além do nome, é claro. A famosa caveira no peito? Não tem. A origem trágica, muito mal explicada, bem mais ou menos. E o roteiro tenta evitar ao máximo qualquer conexão com o universo da Marvel, provavelmente por questões de direitos autorais que tinham naquela época. E no final, o ator entregou um herói de ação padrão dos anos 80, mas não o Frank Castle que a gente conhece. E agora, em 9º lugar, a gente tem o David Hasselhoff como Nick Fury. Pois é, antes do Samuel L. Jackson se tornar a cara definitiva do diretor da S.H.I.E.L.D., a gente teve uma tentativa, digamos que curiosa. Isso foi lá em 1998, quando a Fox lançou um filme para a TV chamado Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D., estrelado pelo famoso ator na época, o David. Fisicamente, ele até que lembrava a versão original do personagem dos quadrinhos, mas em atuação, a atuação dele parecia um personagem de novela. Ele parecia aquele cara
durão de filme B, sabe? Aquele filminho de sessão da tarde, como eles diriam, bem canastrão. Ele servia mais pra dar risada do que como uma inspiração de herói. E assim, o ator se orgulha muito do papel hoje em dia. E diz que a versão dele é melhor do que a do Samuel L. Jackson. Mas, com todo respeito, não dá nem pra comparar. Agora, subindo para o 8º lugar, a gente tem a atual Dakota Johnson como Madame Teia. E assim, como isso é bem recente, todo mundo aqui já deve saber que é um filme que praticamente nasceu como um meme. A performance da atriz é um retrato perfeito do desastre. É como se a gente visse a vontade dela saindo enquanto ela interpreta a personagem. Parece que ela tá lá só por obrigação, com uma completa falta de vontade, um baita desânimo. E a própria Dakota Johnson deixou bem claro que sabia que o filme era uma bomba e que nunca faria algo parecido assim de novo. E agora, em 7º lugar, temos Alicia Silverstone como Batgirl. E acredite ou não, ninguém saiu ilhas desse filme, cara. Na época, essa atriz estava no auge do sucesso dela, por causa do filme As Patricinhas de Beverly Hills. A escalação dela como Batgirl já é bizarra desde o início. Primeiro que ela não é a Barbara Gordon, a filha do comissário Gordon. Ela é a Barbara Wilson, a sobrinha do Alfred. E o porquê dessa mudança? Ninguém sabe até hoje. E assim, só essa mudança já cria uma distância do material original. Mas o pior de tudo é a atuação. A atriz fica fazendo várias caretas e parecendo completamente desconfortável no papel da Batgirl. E em nenhum momento você acredita que ela tem a capacidade de lutar contra o crime. E o filme passa a impressão de que a Batgirl só foi incluída para poder vender mais boneco, e que por isso a escalação foi feita de qualquer jeito. Agora, em 6º lugar, a gente tem um gigante, literalmente. Afinal, a gente tá falando do Shaquille O'Neal como o Homem de Aço. Pois é, Shaquille O'Neal, a lenda absoluta do basquete, como um ator. E isso foi lá em 1997, com o filme Aço, baseado no personagem da DC. Que assim, eu conheci ele na animação da Liga da Justiça Sem Limites, e fala aí, seria incrível se o James Gunn fizesse uma adaptação dele, não seria não? Mas continuando, o Shaquille O'Neal interpretando ele é um dos piores filmes de super-heróis já feito. Além do traje de metal que parecia uma chaleira dos anos 60, você deve estar vendo aí na tela, espero que sim, porque espero que eu consiga editar bem esse vídeo. Mas o Shaquille O'Neal simplesmente não tinha carisma ou talento nenhum para atuação, cara. E assim, querendo ou não, quando você é protagonista, ele deveria carregar o filme nas costas. E é visível assistindo que o cara tá totalmente desconfortável. É como se em cada cena ele estivesse tentando aprender a atuar. E o resultado acaba sendo algo bem difícil de assistir. Pelo menos serviu pra eu dar umas risadas. E assim, o mais curioso desse filme é que o próprio diretor, Kenneth Johnson, admitiu que o Shaquille O'Neal foi uma escolha errada. Mas o estúdio insistiu nele. O diretor insistiu falando que Shaquille O'Neal não era um ator. Mas o estúdio insistiu nele e falaram que não ia gastar nenhum centavo para colocar uma estrela de cinema no papel. E o resultado foi um fracasso gigante, que no IMDb é considerado o pior filme da DC. E agora, entrando no nosso top 5, a gente tem o Ben Affleck como Demolidor. E assim, coitado dele. O ano de 2003 foi algo terrível para esse ator. Além do fiasco que foi o filme Digle, ele estrelou também o filme do Demolidor. E assim, criança eu lembro que eu assisti e curti esse filme, cara, mas revendo adulto de novo, o filme é meio que um balde de água fria, embora não seja totalmente culpa da atuação dele. O ator acabou ficando parecendo desconfortável no traje todo de couro e apertado. E também não convencia muito como o advogado Matt Murdock. Agora, sendo pelo roteiro fraco, pela direção sem pulso, o Ben Affleck ficou parecendo meio perdido no filme, como se ele estivesse atuando para outro filme. E a situação fica ainda pior quando a gente compara com o Demolidor atual, que é, sensacional. E o próprio Ben Affleck já falou que ele se arrepende de ter feito esse filme, embora ele diga que ama o personagem. E agora, em 4º lugar, um que virou piada para o próprio ator, o Ryan Reynolds como Lanterna Verde. E sério, conhecendo a personalidade do ator, que é um cara bem com humor sarcástico e meio boca suja, não fisicamente, mas o humor dele ia parecer bem mais com o Guy Gardner do que com o Hal Jordan. E com isso acabou que o Lanterna Verde de 2011, com o Ryan Reynolds, soa totalmente errado do início ao fim. O filme é um desastre em alguns níveis, principalmente no CGI, né? Pelo amor. Mas o principal problema dessa história é que é como se ele fosse um resumo dos vários clichês de filme de origem em um único filme só. Falta a questão da personalidade que poderia tornar esse filme único.
E assim, se tem alguém que deve ter ficado triste com esse filme é o nosso querido fã número 1 aqui do canal, o Ricardo Santos. E a melhor coisa que esse filme rendeu pra gente foi as piadinhas que o próprio Ryan Reynolds fez sobre ele em Deadpool. E agora, abrindo o top 3 das piores escalações, ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que assistiu o vídeo e não deu like ainda. Como assim? Como assim, meu querido? Não, já dá o like e se inscreve no canal. Porque só aqui você acompanha tudo de filme, animação e principalmente do universo literário de Tolkien. O quê? E ó, já tô começando a ler Narnia inteiro para trazer aqui para vocês. O universo de Tolkien eu já li bastante, tô sempre relendo para poder trazer conteúdo aqui e fico muito feliz que tá sendo recebido muito bem por vocês. Porém, já tô lendo outras fantasias para poder me aprofundar mais nesse tema aqui no canal. Mas agora, falando sério, agora que você já se inscreveu aqui no canal e deu like, o nosso top 3 de pior escalação é o Jared Leto como Morbius. E assim, a essa altura do campeonato, o Jared Leto já devia receber uma restrição para ficar longe de filme de super-herói. Depois daquela versão dele estranha de Coringa, ele voltou de novo como o vampiro Morbius. E o resultado foi bem zoado. Jared Leto é conhecido por seu método de atuação bem intenso, e nesse filme também não foi diferente. Ele ficou usando muletas no set de gravação para imitar os movimentos do personagem antes da transformação, e teve todo esse esforço para um filme completamente bobo e sem a menor seriedade. Enquanto ele levava esse filme bem a sério, como se estivesse fazendo uma peça de Shakespeare, o restante do filme é pura galhofa. Ele deveria ter ido mais na vibe do colega de elenco dele, o Matt Smith, que entendeu a proposta e se divertiu com um vilão super exagerado, recebendo muito menos crítica do que ele. E no fim acabou sendo um papel que ficou marcado mais pelos memes na internet do que pela própria atuação dele. E agora, a nossa medalha de prata vai para ninguém mais, ninguém menos do que Halle Berry como Mulher Gato. E assim, esse filme lá de 2004 já é uma daquelas catástrofes que ficam pra história. É um filme tão ruim que chega até a ser hipnotizante. Eu já trouxe ele aqui no canal em um vídeo bem antigo sobre os piores CGIs, e acontece que no centro de tudo isso tinha a atriz Halle Berry completamente perdida. Começa que ela já não interpreta nem a Selena Kyle. E o filme é um desastre do começo ao fim. O roteiro é horrível, os efeitos especiais são toscos pra caramba. E o figurino é, convenhamos que bizarro e constrangedor. A atriz é boa pra caramba, já é ganhadora de Oscar e tudo. Mas esse papel pra ela virou uma caricatura. Ela ficava miando e agindo de uma forma completamente bizarra. E com esse filme ela ganhou o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz. E agora, em primeiríssimo lugar, o Rei dos Arrependidos da Escalação, que virou uma piada eterna, ninguém mais ninguém menos que o George Clooney como Batman, em Batman e Robin. E assim, vamos ser justos, Batman e Robin não é nenhum filme direito, é como se fosse um comercial para vender brinquedo, só que com 2 horas. Nenhum ator, como eu falei, saiu ileso daquele filme. Mas a escalação do George Clooney é algo especialmente doloroso, porque no papel ele era perfeito. Nos anos 90, o Clooney era a personificação do Bruce Wayne, rico, bonitão, charmoso e sofisticado. Mas todo esse charme some no filme. O Batman do Clooney é como se fosse uma paródia. Ele não tem o peso, não tem intensidade, as falas são vergonhosas e ele parece completamente desconfortável dentro do traje. E além disso, também tem os Batmamilos. Ele parece muito mais um playboyzinho fantasiado do que o Cavaleiro das Trevas. E o próprio Clooney tem plena consciência disso. Ele passa anos pedindo desculpa pelo filme e já deu a famosa declaração de que não existe droga suficiente no mundo que faça ele voltar a ser o Batman. Por ser um autor perfeito pro alter ego, mas entregar a pior versão do herói, esse filme quase que matou o gênero. E por isso o George Clooney leva o nosso troféu de pior escalação da história. Mas e aí, meu querido? Essa foi a minha lista dos piores erros de escalação em filmes de super-herói. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Ah, e você acha que faltou alguém para essa lista? Comenta aqui também que quem sabe sai uma parte 2. E mais uma vez, 1000 desculpas pela minha voz, nariz tá entupido, tá uma coisa horrível. E muito obrigado para quem ficou até aqui. Então é isso, valeu e fui!